Muito bem. Então, com a Bíblia aberta, nós vamos ler esse texto. Talvez a minha tradução, minha versão seja um pouco diferente da sua, mas o sentido será o mesmo. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, e Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Verso 21. Procura vir antes do inverno. A carta de Paulo, essa segunda carta a Timóteo, é tida como a última carta escrita por Paulo. A última carta. Ele escreveu quando estava preso em Roma. Muito logo, ele foi martirizado. E quando ele estava lá, nesta prisão, ele sabia, naquele momento, quando já escrevia esse texto, ele sabia que tinha muito pouco tempo de vida. Muito pouco. A sua urgência era tanta, essa percepção de que morreria logo, que ele escreveu para Timóteo, que era seu afiliado. Timóteo era para Paulo como um filho. E Timóteo, vamos ver se a gente consegue projetar aqui. Vinícius, vou precisar da sua ajuda. Não alcança aqui. Próximo slide. Um toque rápido. Isso. Paulo estava em Roma. Isso aqui só para a gente entender o que aconteceu, tá, gente? Paulo estava aqui em Roma, preso. Timóteo estava aqui em Éfeso. Aí ele pede para Timóteo, saia de Éfeso, passa em Troade, né, que dividiu a palavra, que é uma cidade, fica um pouco ao norte de Éfeso, pega lá alguns pertences meus que estão na casa de Carpo, pega um navio e vem se encontrar comigo. Mas faz essa viagem antes do inverno. 2 motivos. Por que antes do inverno? E ele estava já quase no inverno. Porque o mar Mediterrâneo aqui era muito difícil a navegação no inverno. Muitas tempestades, enfim. Tanto é que Paulo naufragou aqui, indo para Roma, quando ele foi preso. Não sei se vocês se lembram, está no livro de Atos. Por isso ele fala, venha antes de começar o inverno. E o segundo motivo, aquele que a gente já mencionou, que ele sabia que não tinha muito tempo de vida. E qual era o sentimento de Paulo? Se eu não estiver mais aqui no inverno, antes eu quero rever os meus pertences, antes eu quero rever o meu afilhado Timóteo. A pergunta que eu faço para você, já para você ir com ela latejando na sua mente, se você não estiver mais aqui amanhã, o que você faria hoje? Quais seriam as suas prioridades, os seus desejos que você tem e você sabe que precisa buscá-los hoje? Você precisa satisfazê-los, porque talvez você não veja o inverno chegar. Essa é uma mensagem que não é para pessoas idosas apenas.
Ao ver essa chamada, se amanhã eu não estiver mais aqui, talvez alguém pense, não, isso é para quem já está lá na beira do precipício. Os jovens costumam dizer isso, né? Daqueles que estão mais experientes. Não, essa é uma mensagem para todos nós. Porque o dia do amanhã ninguém conhece. A nossa vida é muito frágil, muito frágil. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir dessa ideia, se amanhã eu não estiver mais aqui, e das palavras finais de Paulo que nós lemos, algumas reflexões que eu acho que vão ajudar a gente diante desse fato, dessa possibilidade muito grande da nossa ausência num futuro bem próximo. Que assim não seja, mas a gente sabe que pode acontecer. A primeira ideia que a gente tira dessas palavras, Vinícius pode passar para a próxima tela. Se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje, eu quero passar o quê? Não quero passar sozinho. Paulo, ele começa a falar aqui nesses versos o seguinte: Demas me desamparou. Mais adiante ele diz que 2 colegas dele foram para fora, foram para outras localidades. E de repente ele fala assim: só Lucas está comigo. Mais adiante ainda ele diz: todos me desampararam. O que Paulo estava sentindo? Solidão. Não há coisa mais assim deprimente, entristecedora do que a sensação de estar sozinho. A solidão, ela é tão terrível e tão assim nociva à alma, que existe lá na Inglaterra, pelo menos existia há pouco tempo atrás, um ministério público chamado Ministério da Solidão. Porque os índices de pessoas que se sentiam solitárias eram muito altos. E com a solidão vinha a depressão, vinha tantas outras coisas ruins. Paulo se sentia sozinho, apesar de tecnicamente não estar sozinho, porque Lucas estava com ele. Acontece que quando uma pessoa vive toda a sua vida cercada de pessoas e de muitas pessoas, como Paulo, ele saía de uma cidade e ia para outra, multidões o acompanhavam, discípulos, seguidores, conversos. Ele estava sempre cercado de pessoas e sempre valorizado. Nem sempre, claro. Teve muitos episódios em que ele foi perseguido, foi maltratado, foi linchado, foi aprisionado, enfim, mas ele tinha sempre a companhia de pessoas que reconheciam o seu trabalho e eram gratas por ele estar presente na vida delas. E agora, de repente, na prisão, ele vê, todo mundo embora. E a única presença que ele tinha, na verdade, era insuficiente para um coração que tão acostumado em conviver com pessoas. Por isso Paulo, no íntimo, pensou: amanhã eu não estarei mais aqui, por isso hoje eu quero, ou não quero passar sozinho. Venha depressa. E nós percebemos nessa narrativa de Paulo, esse coração aberto que ele demonstra nessas últimas palavras, alguns tipos de solidão que a gente vivencia. Primeiro tipo de solidão é a solidão pela perda do quê? De afinidade. Irmãos, é muito triste isso. A solidão pela perda de afinidade. Ele disse: Demas me abandonou por quê? Amou o presente século. Em outras palavras, a partir de algum momento da convivência entre Paulo e Demas, que era um discípulo, começou a haver um distanciamento de ideias, de valores, de objetivos na vida. E aquela pessoa que era tão íntima, tão próxima,
começou a se tornar distante, alienada, e começou a haver uma perda de afinidade. Essa solidão, irmãos, ela é muito comum hoje nos lares. Quantos casais, por exemplo, unem as suas vidas, jovens ainda, com tanta afinidade, tantas coisas em comum, o amor em comum, gostos, sonhos em comum, e começam a construir uma história de cumplicidade, de parceria, uma família, e de repente, em algum momento da vida, começa a haver um distanciamento. Parece que os gostos já não são mais os mesmos, as prioridades, os interesses. É muito triste, irmãos, ver alguns lares hoje, inclusive lares da igreja, de pessoas, marido e mulher, que vivem dentro da mesma casa, mas não tem mais nada em comum. Não tem mais nada em comum. E eu não gostaria de estar falando agora aqui para um casal assim, porque é muito triste. 30, 40 anos de casamento, e agora coexistem dentro ou debaixo do mesmo teto, sem as mesmas afinidades. Existe um pensamento que eu encontrei num livro do Leandro Carnal, alguns aqui talvez conhecem, é um filósofo brasileiro, um dos mais brilhantes. Ele diz o seguinte: o quadro realista de alguns lares. Quantas vezes alguém se descobre olhando para um estranho com quem compartilhou o leito por muito tempo? Olha que coisa triste. De repente você olha para aquela pessoa que está com você há tanto tempo e vê-la como uma pessoa estranha. Já não temos mais nada em comum. E o que isso produz? Solidão. Solidão. Você não consegue abrir o coração, compartilhar os seus sentimentos mais íntimos, porque não vai encontrar eco, acolhimento, compreensão. Paulo estava começando a sentir esse tipo de solidão. O segundo tipo de solidão, próximo tópico, Vinícius, é a solidão pelos nossos desencontros, os afastamentos, em função da realidade da vida. O que Paulo diz aqui? Depois que ele disse que Demas o desamparou, ele diz: Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eram companheiros de Paulo na prisão, eram amigaços de Paulo, companheiros mesmo. Tinham muita afinidade, mas de repente eles foram embora, porque tinham que cumprir a missão. E Paulo se vê sozinho, solidão, porque essas pessoas com quem ele tinha uma grande afinidade foram embora. Essa é a solidão que os pais sentem quando o ninho se torna vazio. Irmãos, olha, eu sou pai e tenho 2 filhos. Meus 2 filhos são adultos. Há 6 anos o mais velho foi embora de casa. Saiu do país. E lá está ganhando a sua vida com muito suor. E como é difícil, irmãos, a distância. Como é difícil, é de chorar. A gente chora muitas vezes. Hoje nós temos a tecnologia, isso aqui é maravilhoso. A gente conversa ao vivo, né? Olhando nos olhos, rindo um pouco juntos, através dessa facilidade, mas no dia a dia é uma solidão. Meu filho mais novo ainda mora com a gente, mas daqui a poucos meses vai casar. E ontem mesmo eu estava à noite sentado num banco de praça que fica meia quadra de casa, eu e minha esposa. Ele não estava junto. E nós começamos a chorar. Eu por dentro e ela por fora, porque o homem não dá o braço a torcer. E eu pensando, nossa, como é que vai ser a nossa vida sem esse menino em casa? Solidão porque as pessoas vão embora. Não porque querem, não porque não querem a nossa companhia, porque é a vida. E eu tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui, algum pai, alguma mãe que sente recentemente o ninho vazio. Se não sentiu, vai sentir. É muito triste. Um terceiro tipo de solidão que Paulo sentiu aqui
é a solidão pela falta de empatia. Essa também é terrível, irmãos. Porque Paulo diz o seguinte no versículo 16: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Quem eram esses todos? E que defesa era essa? Paulo estava preso. E durante a sua estada na prisão, ele foi levado para audiências diante das autoridades. E normalmente essas audiências em que ele tinha o direito de se defender, algumas pessoas apareciam como testemunhas, amigos, querendo apoiar, dar uma força, parentes, enfim, essas pessoas sempre o acompanhavam. E de repente, nesse momento, Paulo sentiu que estava sozinho. Porque aquelas pessoas que ele havia convertido na prisão, soldados, familiares, amigos, que se tornaram amigos, novos crentes, discípulos que passavam por ali e ficavam tempos com ele na prisão, o abandonaram. Não se sabe por quê, mas muitos, com certeza, desses muitos, alguns o abandonaram nesse momento que ele mais precisava, por falta de empatia. O que é empatia? É a capacidade de você sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro e perceber que aquele coração está angustiado e você se colocar junto para tentar diminuir um pouco o sofrimento. É o papel dos amigos, irmãos, é o papel, quem sabe, dos familiares. E aqui, uma espécie de solidão típica dos mais velhos. Os vovôs e as vovós, que já viram há muito tempo o ninho se esvaziar. E de repente o tempo vai passando, a idade vai avançando, vem as debilidades, vem as fragilidades físicas, emocionais, enfermidades, quem sabe até a falta de recursos. E os familiares que amam esse idoso, esse vovô, essa vovó, os filhos, os netos, sobrinhos, têm a vida para tocar, têm as suas preocupações, as suas agendas lotadas, e acabam não se dando conta da carência que tem essas pessoas que ficam o dia todo dentro de casa, esperando alguém bater na porta, apertar a campainha, e dizer: eu vim aqui te dar um abraço, vovô. Eu vim aqui te dizer umas palavras que eu sei, que eu estou sentindo que você está precisando, vovó. Eu quero fazer companhia um pouquinho, mesmo que seja meia hora ao teu lado. Solidão, irmãos. Solidão. Se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje eu quero passar, ou acompanhado, eu não quero viver sozinho. Nem a solidão por falta de afinidades. Que Deus me dê a capacidade de desenvolver afinidades onde não tem afinidade, de restaurar afinidades onde elas se perderam. A solidão por distanciamento, pelas circunstâncias da vida. Eu sei que isso é difícil reverter, mas eu não quero viver isso. Eu quero usar de todos os mecanismos e recursos para estar junto daqueles que eu amo. A solidão por falta de empatia. Se hoje é meu último dia, eu quero ser empático e receber a empatia daquelas pessoas que se importam comigo. E veja nesse detalhe, nesse tópico, nesse momento, Paulo diz: traga Marcos com você, Timóteo. Venha antes do inverno, eu quero você aqui comigo. Você é meu filho, filho na fé, mas traga Marcos com você. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? É que Paulo estava dizendo assim: quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas nesses momentos, melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque com cada pessoa diferente que aparece na nossa vida, a gente aprende algo. Podem ser pessoas com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas ranhetices, ou até mesmo esquisitices. Mas todas as pessoas que vêm e se apresentam diante de nós, na nossa convivência, na nossa vivência, elas nos oferecem algo. São bênção de Deus.
Traga Marcos contigo, Timóteo, porque ele é muito útil. É útil não só para o ministério, mas para a minha vida. Talvez aquele vizinho seu, aquele entregador de correspondências, ou aquele atendente num banco, que você vai lá receber a sua aposentadoria todo mês, ou até mesmo, sei lá, qualquer prestador de serviço com quem você tem contato. Essa pessoa, ela tem algo a te oferecer, sempre uma palavra, um olhar, uma presença. E eu não quero ficar sozinho. Segundo anseio de Paulo, se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje eu cuidarei melhor de mim. E eu percebo isso quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, passa na casa de Carpo. Vocês viram o mapa ali, ficava um pouco ao norte de Éfeso, onde Timóteo estava. Pega a capa, traz essa minha capa, eu estou precisando dela. O que era essa capa, irmãos? A capa era uma peça, nos tempos antigos, no Oriente, era uma peça de vestuário. Não é como uma blusa hoje, um paletó, um casaco que a gente usa no inverno e a gente esquece, até mofa lá no nosso armário. A capa era um utensílio diário. Em meio às agruras do clima daquela região, muito calor, sol, ventania, poeira, frio à noite. Então a capa protegia a pessoa em todos esses momentos, de alguma forma. E ela tinha um tecido grande com um buraco no meio. A pessoa enfiava a cabeça naquele buraco e era como se fosse aquela vestimenta de gaúcho, como é que é? Como? Ponche, alguma coisa assim, né? E ele se cobria, se enrolava naquilo, passava dia e noite com aquilo. A capa era um bem impenhorável, muito importante, indispensável. Por alguma razão, irmãos, Paulo deixou na casa desse Carpo. Por alguma razão, quando passou por ali. Sabe a impressão que eu tenho, irmãos, sobre Paulo? É que Paulo, naquele desejo, aquele compromisso de servir a Deus, ele se esquecia dele mesmo. Aquela pessoa que esquece de si mesma. Porque ela tem um compromisso, ela tem uma missão, ela não se alimenta direito, não se cuida direito e vive a vida assim, só pensando naquilo. Se era uma missão divina como a de Paulo, menos mal. E as pessoas que vivem assim, não se cuidam, não se amam, não se preservam, devido às circunstâncias da própria vida, isso é indesculpável. E às vezes eu fico pensando, Paulo, quantos invernos ele passou sem aquela capa? Quanto frio, quanto gelo que ele sentiu ali na pele, sem a sua capa. Sabe, irmãos, essa capa de Paulo tem um nome para mim. E você tem essa capa, ou pelo menos ela está disponível a você. E ela está disponível a mim. Essa capa se chama bem-estar. Bem-estar. Às vezes a gente usa e ouve essa expressão. O que é bem-estar? Bem-estar, como diz lá, não sei se você enxerga, aí de onde você está, é o estado de satisfação plena das exigências do corpo e da mente. É a ausência de sofrimentos, pelo menos daqueles que poderiam ser evitados. Envolve saúde, mas é muito mais do que saúde. Bem-estar é isso, é esse estado de satisfação plena diante das questões, das exigências da vida. Como é que você se sente? A gente pergunta, como que você está? Estou bem, graças a Deus. Mas será que está bem mesmo? Bem-estar é isso, irmãos. Acontece que aqui há um desafio para nós. Nós somos, como adventistas do sétimo dia, muito cuidadosos com a nossa saúde, com o nosso corpo. Nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, nós nos abstemos de alguns alimentos, alguns até não comem carne, não tomam refrigerantes, não tomam nada nas refeições, nenhum líquido, enfim, uma série de costumes e práticas, hábitos saudáveis, porque se preocupam com a
Saúde, ótimo. Mas, de fato, quantos desses que se preocupam com a saúde do corpo, estão de fato se preocupando com o bem-estar que está aqui dentro? Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos de nós se arrastam pela vida, muito saudáveis, fisicamente, mas há aqui dentro uma bagunça. Desculpa dizer isso, uma bagunça. Cheio de bichos aqui dentro, né? Revoltados. Pode passar o próximo. Olha só esses bichinhos que perturbam aí dentro. O que diz lá? Quantos de nós carregamos ansiedade, medos, traumas, complexos? O que mais? Depressão, amarguras, rancores. Roubam o nosso bem-estar emocional, mental, e a gente acostuma tanto com isso já na vida. Fala, vamos seguir em frente assim. E a vida se torna um fardo, tanto para a pessoa como para os demais que convivem com essa pessoa amargurada, deprimida, ansiosa, estressada, cheia de complexos, de inferioridades e medos, enfim. Irmãos, o que eu entendo dessa capa de Paulo? Estou aqui passando frio e eu me dei conta disso agora. Timóteo, traga isso para mim, eu preciso de um pouco de conforto, de bem-estar, me sentir bem. Talvez você que esteja vivendo bem fisicamente hoje, bem-estar físico, talvez não esteja bem emocionalmente. Talvez ainda carrega desde a infância muitas coisas lá dentro que precisam ou deveriam ser já resolvidas. Para muitas dessas coisas que a gente carrega dentro, a gente precisa se autoconhecer para reconhecer isso. Então eu digo que o primeiro passo para a gente seguir no caminho do bem-estar é autoconhecimento. Olhar para dentro da gente mesmo e com muita sinceridade e olhar e dizer assim, eu sou assim. Minha esposa sempre fala, você é ansioso. E eu brinco com ela, ansiosa é você. Mas eu sei que eu sou ansioso. É importante, irmãos, a gente reconhecer. Autoconhecimento. Tem medos aí dentro. Tem estresse aí dentro. O que mais que tem aí dentro? Algum tipo de complexo? Algum tipo de preconceito que você carrega e rouba o seu bem-estar? Autoconhecimento. Às vezes o autoconhecimento, irmãos, vem com um simples olhar para dentro, com o auxílio do Espírito Santo. Por isso a oração é importante. Senhor, sonda-me, ó Deus. Vê se há dentro de mim o que? Alguma coisa errada. Porque eu sei que está errado. Me diz o que está errado, Senhor. Deus faz isso por nós. O Espírito Santo faz isso. Mas se você tem dificuldade, procure ajuda. Talvez seja necessário o aconselhamento, uma terapia de um profissional. E se o caso é tão grave, de um auxílio medicamentoso. Medicamentoso. A ciência se desenvolveu nesse sentido e nos ajuda para tornar a vida da gente um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje eu preciso cuidar de mim. Preciso viver plenamente. Corpo e alma, em pleno bem-estar. Paulo pensava assim, mesmo na prisão. O próximo tópico que a gente precisa ouvir de Paulo é que se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje eu preciso continuar o quê? Vocês estão lá prestando atenção? Preciso continuar produtivo. Quando Paulo pede a sua capa, ele pede mais alguma coisa. O que ele pede? Os seus livros. Timóteo, traga os meus livros. Eu esqueci os meus livros, ou larguei, ou não sei, alguma coisa. Meus livros estão na casa de Carpo, traga eles. Que livros eram esses?
Muito provavelmente eram livros, alguns escritos, eram papiros, né? Naquela época, aqueles rolos, né? Papiros. E alguns deles eram folhas em branco, ou papiros em branco, que eram já prontos para serem escritos. Então eu entendo que Paulo estava dizendo assim para Timóteo: Timóteo, eu estou aqui preso, eu não consigo pregar. Mas se eu não consigo pregar, que a minha vida o meu trabalho é a pregação com a voz, eu quero continuar pregando com a pena. Eu quero continuar sendo produtivo. Traga os livros, aqueles que já estão escritos e aqueles que estão em branco que eu quero escrever. E Paulo era um escritor. Eu imagino Paulo, alguém dentro da prisão, ansioso para continuar sendo produtivo. E era alguém como muitos hoje. Já ouviu alguém dizendo assim: eu quero morrer trabalhando? Quem é assim? Muito bem, meu marido, olha, parabéns, irmãos. Mas não é errado, é positivo, é ótimo. Eu quero morrer trabalhando, sendo produtivo. A aposentadoria, irmãos, não é sinônimo de inatividade, de inércia. E mesmo que você não esteja aposentado, seja jovem ainda, e por alguma razão você não está trabalhando, não fique inativo. Seja ativo, produtivo. Diz esse ditado popular que mente desocupada e mãos desocupadas é o quê? Sim. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que aposentou agora, trabalhou a vida toda numa repartição pública. Você, irmã, já de uma certa idade, a vida toda numa repartição pública lá, trabalhando. Aposentou, agora tem que ficar em casa. Faça um curso. Aprenda a fazer alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que numa situação dessa aprende a consertar brinquedo, né? A gente vê reportagens, às vezes, na televisão, as senhoras reunidas lá com uma máquina de costura, algumas coisas, algumas ferramentas, e chega essa época do Natal, restauram bonecas, brinquedos. Olha que bênção. Talvez você trabalhou a vida inteira como um eletricista, se aposentou, agora recebe todo mês a aposentadoria do governo, merecidamente, tinha que ser mais, é muito pouco, mas recebe. E se você não precisa desse dinheiro, mas pelo menos continua trabalhando, fazendo alguma coisa. Se não é como eletricista, com ser um eletricista, aprenda outra coisa e abençoa a vida das pessoas. Ajuda os vizinhos naqueles que eles precisam fazer dentro das suas habilidades. Olha o que diz o texto. Eu gosto muito desse texto. O próximo, por favor. Os bons, isso está lá no livro de Salmos. Os bons na velhice ainda produzem frutos. As pessoas boas. Você é uma pessoa boa? Boa no sentido de ser excelente, acima da média. Pessoas assim ainda na velhice são produtivos. E olha só, ser produtivo é fazer aquilo que gosta, sabe fazer, e ao fazer o que gosta e sabe fazer, abençoa as pessoas. Paulo queria abençoar pessoas ainda lá confinado na prisão sem poder pregar. Ele queria os papéis, a pena para escrever. Que bênção. Se amanhã eu não estiver mais aqui, eu quero hoje continuar até o último minuto, sendo produtivo, deixando uma marca. O próximo sentimento de Paulo, expresso nessa confissão, é: se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje será meu melhor dia com Deus. Olha que coisa bonita, que anseio maravilhoso. Porque Paulo, além de pedir a capa, além de pedir os livros, o que ele pede? Vamos lá. Os pergaminhos. Traga a minha capa, os livros e os pergaminhos. O que eram esses pergaminhos, irmãos? Eram escritos, eram rolos, mas não de papiro, de papel da época, mas eram feitos de couro de animal,
Por quê? Porque eles precisavam durar mais, serem resistentes ao tempo, ao manuseio. Então eles escreviam os textos sagrados em pergaminho. E enrolavam e carregavam. Por onde eles iam. E aquilo era resistente. E eu tenho para mim que o que Paulo está pedindo é a sua Bíblia. Ou pelo menos parte dela, porque ela não era. Eram vários pergaminhos para conter uma Bíblia. E lá na prisão ele sente falta da sua Bíblia. Eu acredito que Paulo conhecia o texto sagrado quase todo decor. Naquela época se decorava a Bíblia. Mas ele sentia falta de ter a Bíblia dele nas suas mãos, sabe? Eu entendo esse sentimento de Paulo, irmãos. Quão positivo o efeito que é de você ter a sua Bíblia nas suas mãos. Eu vou dizer alguma coisa agora que talvez você estranhe, mas você vai entender. Quantas Bíblias você tem? Não precisa me responder, mas eu sei que você não tem uma só. Você tem uma Bíblia pequena, uma grande, letra pequena, você tem uma Bíblia, tradução linguagem de hoje, tradução... Eu tenho isso em casa, tenho mais de 10 Bíblias. Mas tenho também uma Bíblia aqui, olha. Hoje é uma ferramenta tremenda, né? Tem 10 versões da Bíblia no aplicativo. Se você tem o seu smartphone, baixa. A primeira coisa que tem que fazer é baixar a Bíblia ali. E se deleitar com tantas versões, né? Mas além de todas essas Bíblias, você tem uma Bíblia, que é aquela Bíblia que te acompanha. Se você tem aquela Bíblia que já faz 30 anos que está com você, com as folhas já amareladas, com os cantos já todos dobrados, com a capa saindo, desmontando, não jogue ela fora. Não jogue. Comprou outra, tudo bem, mas não jogue. Sabe por quê, irmãos? Porque uma Bíblia como essa minha aqui, e eu trouxe ela hoje, especialmente essa minha Bíblia, eu ganhei em 92, perdão. Eu vou ler até aqui a dedicatória. Que você continue sempre usando esse livro como um guia para a tua vida, transmitindo a outros todo o amor que ele contém com carinho. Jane, minha esposa. Na ocasião era minha namorada. Quando? 1982. Irmãos, essa Bíblia está comigo todo esse tempo, quase 40 anos. Tudo que meu coração é tocado ao ler, eu grifo de vermelho, grifo de amarelo. E eu sei onde estão os textos pelos grifados. E esses grifados são como frestas por onde vem a luz do Espírito Santo nos meus olhos, no meu coração. Meditar diariamente com essa Bíblia tem um efeito que vocês não sabem, para mim. Sabe por quê? Porque carrega uma história. É uma história. Essa Bíblia tem uma história comigo, eu tenho uma história com ela. E quando Paulo pede, traga os meus pergaminhos, eu imagino, irmãos, aqui eu estou dando asas à minha imaginação, que Paulo estava se referindo àqueles livros, àqueles pergaminhos, àquela Bíblia, que acompanhava ele, Paulo, desde a época que ele se sentava aos pés de Gamaliel, seu mestre, estava com ele quando ele caiu do cavalo, indo para Damasco. Era a Bíblia que o acompanhou na sua reclusão na Arábia, no deserto, logo depois que ele se converteu. Com essa Bíblia, Paulo foi linchado, ele naufragou, ele passou por poucas e boas, irmãos, com essa Bíblia. E sabe qual era o desejo dele? Timóteo, traga os meus pergaminhos, porque ele sabia que se amanhã ele não vivesse o inverno, hoje, naquele dia, ele queria viver uma experiência plena com Deus. E as lembranças que aquele livro sagrado, com as suas digitais, produziriam nele, seriam tremendas. Meditar naquela Bíblia seria como olhar num porta-retrato. Quanta história tem quando você olha num porta-retrato, que está lá em cima do seu aparador, ali
do lado da televisão da sua casa ou na sua cabeceira? Quanta história tem aquela fotografia? Se amanhã eu não estiver mais aqui, eu preciso que hoje seja meu melhor dia com Deus. E a Bíblia é indispensável. E toda a história a minha história com ela traz consigo. E por último, irmãos, se eu não estiver mais aqui, pode passar o próximo, Vinícius. Hoje eu darei o que tenho de melhor a quem mais importa. Quando Paulo diz para Timóteo, venha antes do inverno. Lá no final, versículo 21. Venha depressa. Venha depressa. Timóteo era um filho, como já dissemos. Era um filho na fé. Provavelmente Paulo não tinha família, irmãos. A gente não ouve nada, não lê nada, nem na Bíblia, nem nos livros históricos dos historiadores da época, como Flávio Joséfo e outros que historiaram aquele período da história, né? Nada fala sobre Paulo ter filhos, ter esposa, ter família. Eu imagino, me permito essa imaginação, que Paulo considerava Timóteo um filho. E quando você sabe que não vai estar mais aqui amanhã, uma das coisas que você pensa é: a quem eu deixarei o que está em mim? O que eu tenho? Quem ficará com aquilo que é meu? Logicamente, Paulo pensava nisso. O que Paulo tinha para deixar? Já pensou o que Paulo tinha para deixar? Primeira coisa, irmãos, pertences materiais, bens materiais. Pelo menos uma capa, alguns livros, uma pequena biblioteca e a sua Bíblia. E ele pensa em Timóteo: vem que eu quero deixar essas coisinhas com você. Aí você fala assim: mas o que é isso? Que herança é essa? Uma capa, quanto vai custar? Usada, suada, surrada, suja, talvez, rasgada. Alguns livros também já grifados, personalizados de tanto usar. E uma Bíblia. Irmãos, imagine uma coisa: você vivendo no primeiro século, conhecendo Paulo, quem ele era e quem ele se tornaria, mesmo depois da sua morte. 40 anos depois da morte de Paulo, quanto valor não teria essa Bíblia? Pensaram nisso? Quanto valor teria essa Bíblia? Eu tenho certeza que pelo menos os meus filhos, daqui a 20, 30 anos, se viverem lá, eles vão guardar a minha Bíblia. Eles vão guardar a minha Bíblia. E mesmo que alguém venha, eu pago R$1.000 nessa Bíblia, eles não vão vender. Porque esse é um legado. É uma parte de mim que fica. Há um valor não só material, por ser uma relíquia de um pai da fé, mas um valor sentimental, que Timóteo o tornaria inegociável. O que mais Paulo tinha, irmãos? Que ele queria deixar para Timóteo. O que mais Paulo tinha? O seu caráter, o seu exemplo. O próximo texto está no capítulo anterior, 2 Timóteo 3, verso 10. Isso Paulo já tinha deixado para Timóteo. Ele diz o seguinte: mas você já tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Ou seja, Timóteo, isso ele escreveu um pouquinho antes nessa carta. Timóteo, eu já te entreguei esse legado. Essa parte da herança já está com você. O meu exemplo, o meu caráter. Quão bom seria, irmãos, se nós em vida pudéssemos entregar aos nossos filhos, ou até mesmo as pessoas que fazem parte, gravitam em torno de nós, fazem parte da nossa vida, mesmo jovens, sendo nós jovens, já deixar esse legado nosso no coração das pessoas, o nosso exemplo,
o nosso caráter. Mário Sérgio Cortella, que é aquele outro filósofo que muitos de nós ouvimos na internet, ele fala muito disso. Quando eu me for, o que eu vou deixar? Ele usa aí essa expressão. Quando eu me for, o que ficará de mim? Ficará o que eu deixei no coração das pessoas. Meu exemplo. Esse é o segundo legado que Paulo pensava, eu preciso entregar, mas já tinha entregue. Ele queria Timóteo ali com ele nos últimos dias só para olhar nos olhos. E aqui vem o terceiro legado. Qual é a terceira coisa que Paulo queria entregar para Timóteo, irmãos? Eu me atrevo a dizer o seguinte, que Paulo queria entregar para Timóteo, nesse momento final da vida, tivesse ele um dia, 2 dias, uma semana, um mês, não importa. Mas ele queria entregar a melhor versão dele mesmo para quem ele mais amava. Sabe, irmãos, quem está ficando com aquilo que você tem de melhor aí dentro de você? A quem você está entregando a melhor versão de você mesmo? Se hoje fosse o seu último dia, amanhã você não estivesse mais aqui, quem hoje está recebendo de você o que você tem de melhor? Aquilo que está aqui dentro, aquilo que é você. Infelizmente, pais, mães, filhos, irmãos, entregam o que tem de melhor, a sua melhor versão para os que estão de fora, para o patrão, para o colega de trabalho, para a professora na faculdade, para a vizinha, para o vizinho, para o cliente. A gente sempre é maravilhoso para os clientes, que a gente precisa deles. E eles recebem aquilo que nós temos de melhor, o nosso sorriso, a nossa empatia, a nossa simpatia, a nossa atenção. Mas aqueles que realmente importam, aqueles que recebem a gente no final do dia em casa, aqueles que olham para a gente com sentimento e com dependência, será que esses estão ficando com aquilo que a gente tem de melhor? Paulo diz para Timóteo: Timóteo, venha, porque não importa quanto tempo vai durar esse hoje final da minha vida, eu quero que você receba de mim o que eu tenho de melhor, a minha atenção, o meu sorriso, a minha amizade, a minha generosidade. Eu quero acordar de manhã, olhar para você e dizer: meu amigo, meu filho, eu te amo. Eu quero deitar-me à noite e dizer: boa noite, meu filho, boa noite, meu amigo, fique com Deus. O que você está deixando para as pessoas que realmente importam na sua vida? Há um texto que eu quero terminar, já está projetado, é esse, de um poeta brasileiro. Um dia eu estava numa livraria, estava folheando alguns livros, e me chamou a atenção esse livro de Braulio Bessa, um poeta brasileiro, muito inteligente, muito capaz. E na contracapa do livro tinha essa poesia, ele diz o seguinte: há quem viva nessa vida, poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro, caso ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje deve ser dia de semear saudades no coração daquelas pessoas que realmente importam. Que Deus te abençoe. Que amanhã não seja o dia da sua partida, e nem hoje seja o seu último dia. Mas se for, que ele seja vivido plenamente. Que você busque satisfazer esses anseios como Paulo fez. Que Deus te abençoe. Amém? Levante-se e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, como a Tua palavra ela é maravilhosa.
como nós nos deliciamos com os teus ensinamentos, como os exemplos bíblicos, as histórias, as frases, os relatos enriquecem a nossa alma. E, em especial, esses últimos momentos de Paulo, o grande apóstolo, essas suas últimas palavras, palavras de despedida, como elas são tocantes, como elas têm o poder de despertar em nós reações, sentimentos e novos compromissos. Que possamos olhar a partir dessas palavras, desse relato, dessa experiência de Paulo, como a nossa vida é breve, como ela é incerta, como esse amanhã que tanto nós construímos sonhos, anseios, planos, ele pode não acontecer. E se ele não acontecer, que o dia de hoje seja um dia vivido plenamente, que possamos satisfazer todos esses desejos expostos por Paulo, e que possamos viver segundo o teu coração e cumprir o teu propósito. Fica conosco, Pai. Que não haja em nossa vida solidão. Que haja bem-estar físico e mental. Que todos os dias da nossa vida permaneçamos produtivos, contribuindo com aqueles que estão à nossa volta com algo. Que nós possamos viver hoje como se não tivesse amanhã em relação ao relacionamento contigo. Seja o melhor dia contigo, Pai. E que possamos, ainda hoje, semear saudades no coração daqueles que realmente importa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos despeça agora com a Tua graça e com os Teus anjos, por Jesus. Amém. Cantando, sempre me preparando, no tempo do Senhor Ele virá buscar os filhos seus, morar no lindo céu, vida nova sim teremos lá, no eterno lar. Eterno lar eu vou morar, quando o Senhor nas nuvens voltar. Eterno lar, quão lindo será buscar os filhos seus, morar no lindo céu, meus queridos quero abraçar, no eterno lar. Sigo a vida cantando, sempre me preparando, no tempo do Senhor Ele virá buscar os filhos seus, morar no lindo céu, sofrimentos nunca haverá, no eterno lar. Eterno lar eu vou estar, quando o Senhor nas nuvens voltar. Eterno lar, quão lindo será quando falar: meu filho, eu vim te buscar. Buscar os filhos seus, morar no lindo céu, paz e alegria reinará, no eterno lar. Eterno lar eu vou morar, quando o Senhor nas nuvens voltar. Eterno lar, quão lindo será quando falar: meu filho, eu vim te buscar.